Olá, eu me chamo Adalberto Martins e moro em Guaramiranga, no estado do Ceará. E o relato que eu irei contar aconteceu no ano de 1986, na fazenda do meu finado avô, Floresvaldo. E eu gostava muito de ficar na fazenda do meu avô. Passava todos os fins de semana lá com ele. O meu avô era um homem bastante trabalhador e muito simpático. Ele amava quando nós íamos visitar ele. Ficava super feliz, pois infelizmente já nessa época a minha avó não era mais viva. Por conta disso, meu avô acabava ficando muito tempo só e aproveitava as nossas visitas. E o meu avô, ele era um homem bastante engenhoso e um homem com bastante crenças. E por conta disso, ele nos contava várias histórias da região. Falava até sobre um tal de lobisomem que morava ali próximo. E por conta disso, ele fez na casa uma fechadura muito reforçada. Apenas ele conseguia abrir e fechá-la. E eu achava muito exagero aquelas fechaduras, mas nunca o questionei, pois eu gostava muito dele e ele era muito gentil comigo e com o meu irmão. E certa vez, os meus pais precisaram viajar e quiseram deixar eu e meu irmão junto com meu avô. Quando eu soube dessa notícia, eu já fiquei pulando de alegria, pois o que eu mais gostava era ir para a fazenda dele. E no outro dia pela manhã, eu, meus pais e meu irmão, nós fomos para a fazenda do meu avô para conversar com ele. Nós iríamos passar uns dias lá com ele. Chegando na fazenda, já corri para meu avô e perguntei se ele já sabia da novidade. E meu avô, sorrindo, falou que não, mas que era para eu contar, que ele estava super ansioso. Eu então já fui logo falando que iria passar uns 20 dias com ele lá na fazenda. Mas foi aí que eu vi o brilho do rosto do meu avô sumindo. Eu não entendi muito bem, e o meu avô pegou e falou que iria beber uma água e já voltava. Eu olhei para os meus pais e perguntei o porquê o vovô tinha ficado assim. E os meus pais não souberam me responder e falaram que poderia ser estresse do trabalho, ou então que ele não estava sabendo reagir com aquela notícia tão boa. Uns 5 minutos depois, o meu avô volta da cozinha e pergunta para os meus pais se eles não querem comer nada. E meus pais disseram que não, e eu fiquei esperando o meu avô me oferecer um bolo de banana que ele sempre fazia lá na fazenda. Só que dessa vez ele não nos ofereceu, e ele então disse para eu e meu irmão irmos lá fora brincar, que ele iria conversar com os meus pais. Eu e meu irmão então saímos da casa. A partir desse momento, eu não sei o que aconteceu lá dentro. Eu e meu irmão ficamos ali brincando, mas eu estava mesmo, era muito curioso para saber o porquê o meu avô tinha ficado triste com a notícia. Foi aí que então eu e meu irmão ouvimos uma discussão dentro da casa. E então corremos lá para ver o que estava acontecendo. E pela primeira vez eu ouvi o meu avô falando que não era melhor eu e meu irmão ficarmos lá, pois era muito perigoso e ele não queria que nós ficáramos lá por conta do tal lobisomem que aparecia naquela área. E o meu pai então perguntou para o meu avô, então para que seria aquelas fechaduras reforçadas da porta, já que ele estava com tanto medo assim. E meu avô, mesmo assim, continuou falando que era muito perigoso, que não era bom eu e meu irmão ficarmos ali, que era melhor viajarmos junto com os meus pais. Só que os meus pais não poderiam nos levar, pois infelizmente era uma viagem a trabalho. E então, depois de muita discussão, o meu avô aceitou ficar com eu e meu irmão. E naquela mesma madrugada, os meus pais viajaram. Eu e meu irmão fomos abraçar os meus pais e eles foram embora. E nós voltamos a dormir. No outro dia pela manhã, já fomos brincar na fazenda com os animais. Só que eu notei que meu avô estava bastante preocupado e com uma cara de sério, coisa que ele não era e nem ficava assim. Eu fui até o meu avô conversar com ele para perguntar o que estava acontecendo. E o meu avô falou que na sexta-feira à noite ele iria precisar sair e que era para eu e meu irmão ficarmos em casa e trancar todas as portas. E se caso alguém entrasse, era para meter chumbo. Ele iria deixar uma arma carregada dentro de casa. E eu então dei risada. Perguntei ao meu avô se ele estava falando sério. E ele pela primeira vez falou sério comigo e disse que sim. Eu então comuniquei ao meu irmão,
que na sexta-feira meu avô iria sair e que éramos para nós tomarmos cuidado e trancar todas as portas em casa. E na quinta-feira, o meu avô ainda estava do mesmo jeito, com a cara fechada, e eu e meu irmão ficávamos nos perguntando: será que nós estamos incomodando o nosso avô? Ou o que será que aconteceu com ele? E então a sexta-feira chegou e meu avô chamou eu e meu irmão bem na tardinha, quase escurecendo, e falou que iria precisar sair, que só iria chegar provavelmente no sábado pela manhã bem cedinho, e que era para nós trancarmos todas as portas e ficarmos dentro de casa, e ele iria deixar a bate-bucha em cima do guarda-roupa, para caso alguma coisa acontecesse, nós atirarmos. Eu já tinha uma certa prática com tiro, pois o meu avô, desde quando eu era pequeno, me ensinou a atirar, e então ele deixou essa tarefa comigo. Dei risada e falei que não iria precisar atirar em ninguém. E meu avô falou: eu apenas estou dando um conselho. Não tenha medo, apenas atire. Eu achei aquela história bastante estranha, mas não questionei mais. E meu avô saiu. Quando foi por volta de umas meia-noite, eu e meu irmão fomos dormir, pois já estávamos bastante cansados. E no meio da noite, eu comecei a ouvir alguma coisa batendo na porta da casa. Eu os levantei da cama e fiquei ali parado ouvindo aquela porta bater. Mas eu achei estranho, pois era uma batida bastante forte. Era como se alguém estivesse tentando arrebentar a porta. E eu peguei a arma que estava em cima do guarda-roupa e fiquei ali. Na hora, eu lembrei das instruções que meu avô tinha me dado. E aquelas batidas duraram cerca de uns 5 minutos na porta da frente, até que parou. E eu comecei a ouvir aquele ser rodando a casa, como se estivesse procurando alguma abertura para ele entrar. Foi aí que ele começou a bater na janela do nosso quarto. E o meu irmão, nesse momento, acordou. Quando ele foi gritar, eu tapei a boca dele e falei para ele ficar calmo, que estava tudo bem. Graças a Deus, o meu avô tinha reforçado as portas e janela, pois pela batida aquela coisa estava batendo, poderia facilmente quebrar uma porta normal. E então foi aí que eu entendi o porquê o meu avô tinha feito aquela porta daquele jeito. Eu então fiquei mais tranquilo, pois eu acreditava que como meu avô tinha feito isso, foi porque ele já tinha passado por essa situação. Então imaginei que aquele ser não ia conseguir quebrar a janela e nem as portas. Foi então que aquele ser parou de bater na janela e começou a rodear a casa mais uma vez, até que chegou nas portas do fundo e algo assustador aconteceu. Comecei a ouvir aquele ser destrancando a porta dos fundos, mas eu fiquei surpreso, pois apenas o meu avô conseguia destravar as portas pelo lado de fora. Imaginei que fosse ele e gritei para ver se era ele, só que eu não obtive resposta nenhuma e continuei a gritar perguntando se era ele, e nenhuma resposta foi dada, até que a porta dos fundos se abriu e eu pude ver um ser negro, só que estava vestido com restos da roupa do meu avô, e então eu atirei em direção a ele. O primeiro tiro acredito que pegou na barriga daquele ser. Ele deu um grito tão alto que eu achei que eu iria ficar surdo. Aquele ser virou e começou a correr para o quintal da fazenda. E eu corri para a porta e fechei ela e já preparei outro tiro. Fiquei ali, encostado na porta, para ver se eu conseguia ouvir ou ver alguma coisa. Eu só conseguia ouvir os gritos daquela fera correndo para longe. Os gritos iam ficando cada vez mais baixos. E eu então falei para o meu irmão que a fera que eu tinha tirado estavam com restos da roupa do nosso avô. E meu irmão olhou para mim e eu olhei para ele. E no mesmo momento nós se perguntamos: será que nosso avô é o tal lobisomem? E no outro dia pela manhã, o meu avô não apareceu. Nós ficamos ali, esperando ele. O dia se passou e nada. E passaram-se mais uns 2 dias e nada do meu avô voltar. Até que eu falei para o meu irmão nós descermos para o povoado para pedir ajuda e falar que nós estávamos sozinhos dentro da casa do meu avô e que ele estava desaparecido. Foi então
nós fomos parar na padaria. Lá, os meus pais eram amigos dos donos. Então nós avisamos apenas que meu avô estava desaparecido. E eles ligaram para os meus pais e falaram o que tinha acontecido. Falaram para nós passarmos a noite ali, que no outro dia os meus pais iriam estar retornando. Quando os meus pais chegou, eu e meu irmão já fomos logo contando a história de tudo o que tinha acontecido. E o meu pai olhou para mim e falou que já sabia. E então eu e meu irmão entendemos o porquê o meu avô não queríamos que nós ficássemos lá com ele, pois ele tinha medo de fazer algo comigo e com meu irmão. E depois de alguns meses, o meu avô veio aparecer. Ele já não estava tão feliz como era antes. Nós fomos lá falar com ele. Ele falou com o meu irmão, mas comigo não. Anos depois, o meu avô veio a falecer. E eu, infelizmente, nunca mais consegui falar com ele como antes. Mas carrego esse relato para onde eu vou. E hoje posso dizer que o meu avô era o lobisomem.